Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados, né? Vamos conversar um pouquinho na noite de hoje sobre a doutrina, acho bastante importante pelo período que a gente tem atravessado, mas não é só o período que a gente tem atravessado, né? Esse período que a gente tem atravessado é só um momento de reflexão. Eu até estava comentando hoje com uma servidora que trabalha comigo, né? Que durante esse quase 1 ano e 5 meses já, né? Que estamos aí, muitos em home office, outros realmente dentro de casa, outros perderam o emprego. A gente se voltou novamente para dentro, né? Para dentro das nossas casas. E a gente acaba dizendo assim, opa, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe, as dificuldades estão aí. E aí o aprendizado acaba sendo muito mais incisivo, né? Porque a gente está diariamente, né? Com os compromissos que a gente tinha anteriormente, antes da pandemia, muitos se cumprimentavam na hora do almoço, quantos se cumprimentavam na hora do almoço, né? Sai para o seu trabalho, quando chega à noite está todo mundo cansado, alguns foram para a universidade, enfim, né? E aí a gente acaba esquecendo que nós somos passageiros nessa vida. E que ela é um fiozinho de luz muito, muito pequenininho diante de toda a erradicidade que nos espera. Então eu vou falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e honrar mãe. Eu acho que é uma boa reflexão para a gente fazer nos dias de hoje, em virtude de tudo que acontece, né? Se nós olharmos, eu sempre digo que até a tecnologia, ela aproxima os distantes, né? Mas distancia quem está perto. Isso é uma verdade. Se a gente parar e olhar dentro das nossas casas, é normal isso, né? A gente almoça, janta, e quando não almoça e janta com o telefone do lado para estar despachando, para estar olhando a rede social, enfim, né? A gente não tem mais, né? Eu acho que é um dos grandes vícios da humanidade e que logo, logo, né, merecerão locais de tratamento. Já existem tratamento psicológico, inclusive, para isso, mas vão ter locais de tratamento para fazer com que a gente largue um pouquinho isso, né? Mesmo o pessoal mais vivido se adaptou à tecnologia e a gente acaba sendo escravo dessa tecnologia. Apesar dela aproximar quem está longe, mas ela distancia quem está perto. Esse é um grande problema. E aí nesse capítulo que fala de honrar pai e mãe, que já havia um distanciamento muitas vezes por várias razões, será que essa tecnologia ela não vai afastar cada vez mais, né, os filhos dos pais, os pais dos filhos? Isso nós vamos saber daqui a, sei lá, uns 70, 80, 90, 100 anos. Né? Como é que vai dar, né, essa interação entre tecnologia e as famílias? Como é que a gente vai estar daqui a 100 anos? Eu lembro ainda da minha família reunida em torno da mesa, na casa da minha avó, né, com meus tios, primos, fogão a lenha, e isso era praticamente todos os dias, né, principalmente final de semana. Hoje a gente manda um zap para a avó, ô vó, tá bem aí? Manda um zap para a mãe, ô mãe, tá legal. A gente era muito mais próximo, né? E sendo mais próximo, a gente com certeza resgatava uma série de coisas. Né? Claro que a gente evoluiu muito. Se nós olharmos nos últimos 2000 anos, a gente teve uma evolução sobrenatural. E se nós olharmos nos últimos 57 anos que eu estou encarnado, a gente evoluiu muito. E se nós olharmos nos últimos 10 anos, meu Deus do céu, daí é simplesmente absurdo. Né? Porque o mundo ele não virou, né? Ele capotou. Justamente porque a informação chega mais rápido, as coisas chegam muito com mais eficiência, nós somos bombardeados todos os dias com informações, e aí a gente fica numa encruzilhada do que é certo, o que é errado, o que é fake news, o que não é fake news, e a gente acaba se julgando e acaba se pré-julgando. Então Kardec falava disso de honrar pai e mãe, ele falava o seguinte:
Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Graças a Deus eu tenho meus pais, bem de saúde, 85 e 83. Independentes, meu pai dirigindo ainda com seus 85 anos, minha mãe sempre preocupada com os filhos, com os netos e com o bisneto. É uma constante na vida, né? A gente acaba sendo próximo, né? Os filhos têm essa proximidade, né? De praticamente todo dia ter alguém lá na casa deles. Mas mesmo assim eu acho que a gente é distante, né? Porque todo mundo acaba, quando a gente morava perto do ninho, todo mundo perto, né? Porque a Soriano é assim, né? Faz casa no terreno do pai, em cima da casa, né? Mas quando a gente morava tudo perto do ninho era uma coisa. Agora que todo mundo se separou, cada um vai para um bairro, aí chega final de semana, estou cansado, pô, não vou lá, né? A gente acaba fazendo isso. Então a gente não pode esquecer, né? Que os pais necessitam disso, né? E a pandemia ela trouxe isso, né? Pais que não vinham os filhos e que teve filhos que abandonaram os pais mais ainda. Eu fiz ao contrário. As pessoas diziam, não vão na casa dos teus pais. Eu digo, eu vou na casa do meu pai. Meu pai tem 84 anos, tá louco? Eu vou abandonar ele nesse momento agora, com todos os cuidados. A gente ia, conversava, às vezes ficava na grade, ficava na janela, entrava dentro de casa. Minha mãe já tem lá 200 potinhos com álcool, né? Para a gente entrar, botar no pé e tal. Mas a gente não deixou. Isso foi muito importante, né, para a saúde deles. Mental, espiritual e material. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz nesse tema, né, algumas coisas bastante interessantes, né? A piedade filial, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que a gente pensa que são iguais, mas são diferentes, que a gente vai discorrer um pouquinho. Lá na leitura do Evangelho, Jesus dizia o seguinte, né, para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém e um importante, honrar o pai e a mãe. Isso está escrito lá nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Honrar o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Também está escrito lá no livro do Êxodo, lá no Decálogo, não é? Lá no capítulo 22, no capítulo 20, versículo 12. Já trazia lá desde a época de Moisés, né? Desde a época de Moisés. Então já tinha essa preocupação com a honra do pai e a honra da mãe. E nas próprias leis de Moisés, só para a gente lembrar, lá na minha primeira Eucaristia, a gente tinha que decorar os 10 mandamentos, e uma semana antes a gente fazia uma provinha, né? O padre pedia, me dá os 10 mandamentos, e a gente tinha que saber de cor, né? Então vamos lembrar eles aí, ó. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Terceiro, não tomarás, lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto, esse aqui é interessante, ó, já tinha lá. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do próximo, a serva, enfim. Eram os mandamentos, que naquela época já havia essa preocupação, né? Preocupação em honrar o pai, em honrar a mãe. E se tinha muito isso, né? Se tinha muito, né? Porque pai e mãe sempre foram referência, né? Sempre foram referência. E aí a gente fala um pouquinho, né, da questão de piedade filial. E lá no mandamento honrar o pai e a mãe, que é uma consequência da lei de caridade, de amor ao próximo, porque não pode, né, se amar o próximo sem se amar o pai e sem se amar a mãe, porque o lar é a nossa primeira escola. Eu comento sempre o seguinte, né, quando nós nos juntamos a alguém, nós começamos a aprender a amar esse alguém.
E depois que a gente aprende a amar esse alguém, a gente acaba passando para fora. Quando a gente compõe um casal e tem filhos, né, a gente primeiro aprende a amar o parceiro, depois aprende a amar os filhos, para depois amar para fora. A gente não consegue amar de fora para dentro. É praticamente impossível. E como é que a gente não consegue aprender a fazer isso? Eu tenho que amar meus pais primeiro, né? Tem gente que diz, não, eu amo primeiro lá fora. Depois eu amo meu pai e minha mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles. O da piedade filial. Deus quer dizer que o amor que se deve ter pelos pais se junte nesse amor o respeito, se junte nesse amor a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo em geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e de mãe. Hoje a sociedade vive, né, uma diferenciação na composição das famílias. Nas adoções, nas relações homoafetivas, nas adoções, enfim, aquelas pessoas que acabam assumindo, depois na frente eu vou comentar um pouquinho, que acabam assumindo essa função de pai e essa função de mãe. Porque o pai e a mãe não são aqueles que geram, né? Ou são também, né? Mas aqueles que criam, né? Quantos espíritos foram colocados em corpitos no mundo e não conheceram nem o pai nem a mãe, mas foram abraçados, né, por outras pessoas que, com certeza, tiveram aquele filho por outros meios, mas que tinham a necessidade de adotá-lo e de derramar o amor de pai e o amor de mãe. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na nossa infância. E a gente não lembra, né? Não lembra as noites que a mãe trocou a fralda, que perdeu a noite de sono com as nossas febres, etc. Né? E aí, na piedade filial, lá no Livro dos Espíritos, se faz algumas advertências bastante interessantes. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar o pai e a mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. E se nós puxarmos pela memória, a gente vai lembrar de alguma família que é assim. Né? Conhecemos alguém normais, né, do dia a dia nosso, ou de famosos, né, pessoas influentes, colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. O pai no fundo da casa e eu dentro da casa. Menos mal quando não fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhe o leite com o que os alimentou? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantas vezes deu para lhes proporcionar os cuidados necessários? Pai e mãe não olham isso, né? Principalmente as mães, né? Principalmente as mães. Mas, com certeza, pai e mãe, né, se privam de tudo para os filhos. Diria com medo de não errar, mas 99%. Né? 99%. O que os filhos devem a seus pais pobres não é somente estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias supérfluas, as atenções e os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. E é interessante quando ele fala de pequenas alegrias supérfluas. A gente pode entender isso como a visita ao pai, a visita à mãe, o abraço, o beijo, o ligar diariamente ou ligar frequentemente, né, para saber como estão se estivermos longe, né?
Fazer aqueles pequenos mimos, né? Nos aniversários, né? Uma flor. Eu sempre digo, eu gosto da flor em vida. Eu gosto da flor em vida. Porque depois que a gente desencarna, a gente até recebe, né? Mas dar em vida é muito bom, né? Porque flor é vida, né? Uma flor dentro de casa, quando eu chego na casa da minha mãe, eu digo, eu gosto muito da orquídea, né? E aí, na segunda-feira eu fui lá e eu disse, mãe, ela plantou uma árvorezinha, vai cair a flor, ela bota umas árvores. Está tudo florindo novamente. E toda vez que uma flor floresce, né? Com certeza vai exalar aquele perfume, com certeza a gente vai ver aquela formosura de detalhes, de cores, que nos alegram, aliviam o nosso coração. Então essas pequenas coisas, pequenos mimos fazem muita diferença. Infelizmente, infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que sustentaram na infância. Aqueles que com a vida material lhes deram também a vida moral e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Eu lembro da minha infância. Eu lembro do meu pai se privando de muitas coisas. Eu lembro do meu pai trabalhando extra para comprar o caderno, para comprar o uniforme. Enfim, eu lembro disso, eu lembro muito bem, né? E graças a Deus, eu e meus irmãos, né? Não decepcionamos esse esforço que eles fizeram, né? Nós trilhamos um caminho bom, todos conseguiram alcançar os seus objetivos morais e materiais. O moral é mais complicado, né? Porque ele depende de cada um. Mas nas questões materiais, né? Que o pai fica muito preocupado se tem casa, né? Onde é que vai dormir, o que é que vai comer. Pai e mãe é assim, não tem jeito, né? Chega na casa de pai e mãe, tá aqui a caixinha de ovo que a mãe comprou vários, né? Pode levar uma para ti, é bem assim que funciona, né? Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e abandono. Será atingido em suas afeições mais caras. Algumas vezes já na vida presente. Mas certamente em outras existências em que sofrerá o que fez aos outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Interessante nessa frase é que nós escolhemos os pais que nós queremos. Por incrível que pareça. Quando a gente vai encarnar, nós escolhemos o pai e a mãe. A gente escolhe. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve. Mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime. Pois nesse caso existe falta de caridade e de ingratidão. Isso está cheio, meus irmãos. Isso está cheio. Principalmente nas questões materiais. Na divisão de bens, né? Quantas brigas, né? Quantas brigas a gente vê de irmão, irmãs, né? De pai, enfim, né? Recentemente, eu não vou dar o nome da pessoa, uma família muito influente de Florianópolis, e o filho brigou em vida para que o pai antecipasse a herança. Ele ficou milionário, né? Teve filho, né? E ele morreu aos 45 anos. Brigado com o pai. Brigado com o pai. O que é que valeu a fortuna? Nem nada, né? Com certeza vai ter que fazer algum resgate depois, com certeza. E eu imagino o sofrimento dele no outro lado, né? Imagina o sofrimento dele no outro lado, porque o pai ainda continua aqui. A família se identifica pelo trabalho e pela missão. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Isso é de Marcos, tá? E de Mateus. Então eles dizem o seguinte, os evangelistas, quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam, ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao lado do seu Redentor disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você.
Jesus então respondeu: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Lá, dito isso pelos evangelistas. Então esse parentesco corporal e esse parentesco espiritual, né, deve ser entendido dessa forma. E mais à frente vamos dizer ainda o seguinte: não são os pais que criam o espírito do filho. Eles apenas lhe oferecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são os responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. O espírito que encarna numa mesma família, como parente próximo, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores, de outras encarnações. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Isso a gente vê muito claro, né, nas relações familiares. Ou na relação entre amigos, né? Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por averbações mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas averbações serão para eles uma grande provação. Tem família que é uma harmonia só, e tem família que é tudo bicudo, né? Ninguém se bate com ninguém. Não tem empatia. Né? Uma coisa louca isso, né? Mas justamente por isso, né? Como é que eu me organizei para encarnar? Como é que eu me organizei? Quais são os laços espirituais que eu me organizei para encarnar? Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços da simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos. Interessante, né? O sangue é material, mas os laços espirituais sempre irão permanecer, agora nessa encarnação e por todas as outras encarnações. E vão permanecer tanto quando estivermos encarnados, né? E os outros estiverem desencarnados. Esses laços não se quebram. Tá? Existem, portanto, duas espécies de famílias. Quais seriam? A família corporal, né? E a família espiritual. Laços espirituais e laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão a se relacionar no mundo espiritual e na Terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. Então, essas famílias harmônicas, né, que a gente comumente conhece, são bastante, né? Diria que na grande maioria, elas encarnam mesmo com laços corporais e espirituais, mas o espiritual está muito mais presente, né? Então existe uma harmonia muito maior. Agora, olha só o que ele fala dos laços corporais. Quando a gente reencarna só com laços corporais, a união das famílias por laços corporais é frágil, porque é material. Como a própria matéria e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na própria existência. Foi isso o que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão e é minha irmã, ou é minha mãe. Quer dizer, os laços espirituais nunca cessam, nunca se acabam. E Jesus deixou isso bem claro, né? Quando ele falou naquela multidão, né? Que ali estavam os seus irmãos, a sua irmã e a sua mãe. Naquele meio, porque os laços espirituais estavam presentes. Meus irmãos, nós temos, então, esses dois tipos de família, né? A família material e a família espiritual. Vamos ver só algumas características, né? Na família material, nós temos o quê? Temos estabelecidos os laços consanguíneos. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros passados.
pode ou não ser compostos de espíritos afins, ditos parentes espirituais. Isso na família material. Na família espiritual, essa família espiritual ela decorre exclusivamente da afinidade e da comunhão de ideias e de valores. Olha como é diferente, né? Ideias e valores. A parentela espiritual é facilmente identificada. E essas pessoas são pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e se relacionam de forma tranquila e prazerosa. E aí eu vou trazer o que eu disse lá no começo das várias famílias que nós temos hoje, né? Nós temos famílias não compostas por casal, né? Casal é uma coisa, né? Casal é uma coisa. Mas temos família não compostas por homem e mulher. Temos família compostas por 2 homens ou por 2 mulheres. Mas os laços espirituais são tão grandes, né, que elas se completam. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Às vezes a gente não enxerga. Né? O casal tem a possibilidade de gerar mais alguém. As outras famílias compostas de formas diferentes podem adotar, podem até gerar, né? Mas as afinidades são muito grandes e às vezes são muito mais afins do que aquelas famílias tradicionais. Eu sei que existem muitos preconceitos, né? Mas a gente tem que ver o lado espiritual disso, né? Porque espírito, meus irmãos, no plano espiritual, não tem sexo. Hoje eu estou no corpo masculino. Quiçá, na próxima encarnação, eu posso vir num corpo feminino. Enfim, né? Como eu não tenho sexo na espiritualidade, eu não sei como é que eu vou vir, né? O que é que eu tenho que vir para resgatar, como homem ou como mulher? E aí os espíritos, né, na sua sabedoria, eles dão algumas instruções para a gente. A primeira instrução é sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais, que faremos a análise das suas causas e dos seus efeitos. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias da sua natureza. Não temos como escapar disso, tá? Se eu desencarno egoísta, quando eu chego no outro lado, eu vou continuar sendo egoísta. Não tem jeito. Ele retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionado até que deseje retornar para resgatar. Eu tenho que querer, depois que eu desencarno, eu tenho que querer mudar. Senão eu vou permanecer naquela frequência que eu estava aqui quando encarnado. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte de verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos das suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração e não existe caridade sem o perdão. Não existe. É difícil, meus irmãos, é muito difícil. Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Será que eu perdoei? Será que eu tenho perdoado? E às vezes eu me faço essa pergunta, né? Tive alguns probleminhas e será que eu perdoei? Será que é do fundo do coração? Como é que funciona isso? Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Por isso que eu falei que a gente escolhe a nossa família. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de encarnar, antes de reencarnar. Como a gente recebe, né, o dom do esquecimento, né?
a gente tem que ter essa percepção. E o pai e a mãe vão ter que ter essa percepção muito mais aguçada. O contato incessante com aqueles a quem odiou é provável terrível. E muitas vezes o espírito fracassa se não tiver vontade bastante forte. Assim, conforme prevalece ou não as suas decisões que tomou. Ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo o meio vem viver. Desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas e que se notam em certas crianças o que nenhum ato anterior consegue justificar. E quantas vezes a gente vê isso, né? As crianças revoltadas e a gente não tem nem ideia o porquê daquela revolta. E daí a gente pode, né? A gente pode o quê? Analisar desse outro prisma, né? Consequências de vidas pretéritas. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nela reencarna vem do plano espiritual para progredir. O pai e a mãe dão o corpo, né? Mas a alma não formam a alma. Deus não dá provas acima das forças daquele que a pede. Nós pedimos algumas provas, ou todas as provas, mas Deus não dá a prova maior que a gente pode suportar. Ele apenas permite que aquelas que podem ser cumpridas, sem fracassarmos, não é por falta, aliás, se fracassarmos não é por falta de vontade. Não é por falta de vontade. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a falta de insistência também, né? Mas às vezes a gente demora um pouquinho, né? Para perceber, né? O que a gente deveria fazer. Eu sempre digo que trabalho tem todo dia. O difícil é a gente arregaçar a manga para trabalhar. Uma advertência importante para todos nós que somos pais. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes confiei? Já se perguntaram, né, para quem é pai e é mãe, né? Para responder, o que é que a gente vai responder, né? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para preparar a sua falta. Solicitarão uma nova reencarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado. E ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-lo com o seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que vocês o cuidassem. Mães, abracem um filho que lhes causa um desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é o culpado. Mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios da nascença, provenientemente das existências anteriores, mantêm e desenvolvem esse mesmo princípio por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão já nesta vida o começo das suas expiações. Quantas vezes nós percebemos crianças pequenas alterando a voz com pai e com mãe, né? Dando chilique e pai e mãe não fazendo nada? Não tem um ditado que fala que é de pequeno que se torce pepino? Não vamos agredir, não vamos bater, mas nós temos que educar, porque a família educa. Então nós temos que educar. Nós temos que fazer com que essa criança entenda o que ela está cometendo de errado. A tarefa não é tão difícil quanto pode pensar, pois para ela não existe cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-os a causa das imperfeições humanas. Isso temos muito, né? Na nossa doutrina a gente tem muito.
Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz de suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Por isso que lá, desde a tenridade, a primeira infância até os 7 anos, é que você dá o encaminhamento. Depois, na adolescência, você vai firmar isso. Porque se a gente abandona na adolescência, o descaminho está bem próximo, tá? Porque eu sempre dizia nas minhas palestras, quando eu trabalhava com combate a drogas, se você não adotar, alguém vai adotar. Adote o seu filho. Busque o seu filho. Senão alguém adota. Tá? Quando os pais fazem tudo o que podem para o adentamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito, suas consciências devem ficar tranquilas. E o desgosto que sentem por verem todo o seu esforço fracassado é natural. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito que não quis o progresso orientado pelo pai e pela mãe. E para a gente finalizar, algumas perguntinhas lá do Livro dos Espíritos. A pergunta 203, o Kardec faz a seguinte pergunta, né? Os pais transmitem aos filhos uma parcela das suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal? Mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Daí os espíritos dizem, não, eles dão simplesmente a vida animal. Porque a alma já está formada e só vem, ela vem ingressar naquele corpo para fazer toda uma nova trajetória naquele novo corpo carnal. Na 204, Kardec pergunta o seguinte, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que existe, além da que a existência atual nos criou? Não podem ser de outra maneira. A sucessão de existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Quer dizer, eu vou reencarnando e vou juntando mais parentes espirituais, muito mais. Vou formando aquelas famílias espirituais muito mais maiores, né? Que nos darão maior sustentação. Na 208, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Então, nós temos um grau de responsabilidade bastante grande. Na 385, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica. Aí eles respondem o seguinte, é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era, principalmente depois da primeira infância. Tá? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoar, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessível aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes podem reformar as características e reprimir os seus pendores. Na 582, pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E para finalizar, a 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Não. Porém, quando piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho.
Difícil isso, né? Porque a gente tem que identificar lá já na tenridade e já tem que moldar da tenridade diante. E a última perguntinha, meus irmãos, para a gente finalizar, a 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem estes culpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura que os fariam objeto em caso contrário? Os espíritos respondem, não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, estes desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde berço. Colhe o que semearam. A colheita é livre, né? Aliás, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então temos que ter esses cuidados, né? Nós como pais, né? Ou daqui a pouco como avô, né? E avó, temos que ainda ajudar nesse encaminhamento. Esse espírito está chegando, esse espírito tem que ser bem encaminhado e a gente já tem que fazer a detecção, né, dessas más tendências que eles poderão ter. Meus irmãos, esse capítulo é interessante, é um capítulo bastante longo, né, o resumo é um resumo bastante rápido, mas que a gente tenha ele como uma boa reflexão, né, para esses dias, para esses momentos que a gente está enfrentando. Como é que a gente está tratando o meu pai, minha mãe, como é que eu estou tratando o meu filho, né? O que é que isso vai implicar lá no futuro? Que Jesus possa nos abençoar, nos guardar e nos ajudar todos os dias nas nossas reflexões e na nossa missão aqui na Terra. Que assim seja.